paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Então, irmãos, quando aconteceu esse fator, que eu fiquei sabendo, né, na situação que aconteceu com a minha esposa, aí que eu fui levado mesmo por igrejas, pastores, a subir no altar e pregar para não ficar muito preso no sentimento, naquilo de perca, né? A perca é uma coisa horrível, né? E minha mãe chegou lá trazendo a notícia que eu havia perdido minha esposa e eu comecei a falar com Deus. Deus, perdi meu chão, não sei o que eu faço. E a menina do meu lado ainda, minha menina. E nesse momento minha mãe pediu para ficar com a menina um tempo para ajudar ela, né? Que ela também gostava, né, da minha esposa. E minha menina ficou com a minha mãe. E nesse tempo eu precisei de refrescar e eu comecei a ser levado por igrejas para pregar. Minha mãe falou para mim não parar, né, de continuar na igreja, para mim continuar na igreja. E eu continuei, sabe, sem chão, continuei caminhando. E eu falei, Deus, eu estou sem chão, eu preciso de procurar pessoas que me ajudem agora, nesse momento mais difícil da minha vida. E foi aonde que eu cheguei, sabe, fui para o interior de Minas, fui para vários interiores de Minas, buscar pastores, amigos meus que tivessem estrutura, né, às vezes alguma coisa que pudesse me ajudar a recuperar, sabe, esse momento que eu estava passando difícil. E quando eu cheguei em cidades, muita gente comentava comigo a respeito dela, tal, que era uma pessoa boa. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu lembro, eu tinha um amigo lá, um pastor, que nós aceitamos Jesus junto, nós frequentamos a mesma igreja, nós fomos batizados junto nas águas, nós fazíamos a obra de Deus junto, né? Nós ia para o monte junto, vigílias, nós fazíamos madrugada junto, assim, em oração. Deus derramava poder, nós buscávamos poder a noite toda. E teve um momento que ele dirigia igreja, ele dirigiu uma igreja muito grande lá no Rio de Janeiro, e eu fui para o interior de Minas, encontrei pastor lá, encontrei alguns, depois fui lá para o Rio de Janeiro. E quando chegou no Rio de Janeiro, né, foi o meu maior testemunho, foi levar a situação para lá, para ver se esse pastor também me ajudava. E quando eu cheguei lá, irmãos, eu tive uma experiência, né, muito espiritual. Eu estava acostumado já a chegar lá, entrar, bater na porta, ouvir a porta dele aberta. Eu falava, ô pastor, eu entrava, um homem de palavra, um homem de discernimento bíblico, um homem que tinha uma leitura bíblica muito abençoada, ganhador de muitas almas. Ele tinha uma chamada forte para montar a igreja, né, diaconato, presbítero, né, missionários. Ele, né, grupo de jovens, adolescentes, crianças, senhoras, montava a igreja e deixava a igreja já pronta, com escola dominical, tudo. E quando eu cheguei lá, assim, a minha maior experiência foi quando eu cheguei no Rio para conversar. O varão, irmão, estou aqui, pastor, sabe, eu estou muito triste, que eu estou sofrendo, estou passando por uma tristeza muito grande, vim para conversar com o pastor e tal. E quando eu cheguei lá, ele também estava numa situação difícil, ele também estava passando uma luta difícil, ele tinha separado da esposa dele, e ele estava com um trabalho gigante na mão, com a igreja enorme na mão, e ele também tinha separado da esposa dele. Eu, olhando para aquilo, eu falei, meu Deus, eu estou com a luta, e agora eu chego no pastor para conversar, e ele também estava com a luta também. E aí, ele também chateado de um lado, porque ele também estava dentro de casa sozinho, e eu chegando naquele momento ali para conversar com ele. E naquele momento ali, eu olhei para ele, eu olhei para mim, eu falei, meu Deus, agora é só uma decisão só. Ele pegou e falou, pastor, eu não vou mais continuar com a obra, eu vou dar um tempo na igreja, não vou continuar mais com a obra. Entreguei a igreja. E ele falou, eu sei, o que você vai arrumar? Você vai parar também? Você vai dar um tempo?
E aí, o que você vai fazer? E ele tinha separado da mulher dele por uma situação muito grande, muito, né, que ela não queria mais e tudo mais. E aí eu olhei para aquela situação, eu fechei meus olhos, vi ele tinha voltado de novo a fumar, né? Ele fumava no mundo, aí voltou a fumar cigarro. E eu olhei para aquela situação e eu fui e falei, meu Deus, é agora. Aí eu olhei para o céu, fechei os olhos, olhei para cima, fechei os olhos, fechei, aí veio uma voz e falou comigo assim, abaixa sua cabeça. Aí falou 3 vezes, abaixa sua cabeça. Eu fui e abaixei assim, e ele falando, e aí pastor, o que você vai decidir de sua vida? Eu baixei minha cabeça. Na hora que eu baixei minha cabeça para baixo assim, aí fiquei pensativo no que ele estava falando, aí eu abri meu olho. Na hora que eu abri meu olho, eu estava na porta da casa dele, eu estava com a Bíblia na mão. Aí eu olhei para a Bíblia que estava na minha mão, e eu pensando, e de repente veio uma voz e falou comigo assim, Jó. Aí eu lembrei de Jó. Aí eu falei com ele assim, na hora que ele falou comigo, eu falei com ele assim, aqui, pastor, eu vou continuar na igreja ainda. Ah, mas você está passando por esse momento de luta, você vai continuar na igreja mesmo? Eu falei, eu vou continuar na igreja ainda, eu vou continuar caminhando. Irmãos, para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Isso aconteceu no ano de 2009 para 2010.